Agora, né? Quando a gente compara o terceiro setor do Brasil com outros países, a gente é evoluído nisso, a gente tem muito a evoluir, a gente está na média, está abaixo da média, você tem ideia disso? Olha, assim, o número nosso é assustador, né, de ONGs, assim, ele é enorme, né? Mas assim, dá resultado isso? Então, eu acho que em outros países, aqui no Brasil dá, né? É assim, eu acho que tem muito... não, se a gente for parar aqui para dar exemplos, eu já falei do Albert Einstein, eu posso falar da PAI, eu posso falar do GRAC, eu posso falar da Casa André Luiz, eu posso falar de Igreja Anglicana, a ACD. Não, nós vamos passar aqui horas falando de nomes de instituições super importantes e que mudaram a história. Você pega uma PAI, mudou a história, o GRAC, muda a história, né, do país. E você tem Gerando Falcões hoje, você tem a CUFA, você tem várias instituições aí que assim, são realmente modelo, né? Sim. E umas bem evoluídas em termos até administrativos, de gestão, de governança, né? Outras nem tanto. E muita gente que precisa ainda, né, remar bastante para se preparar para esse mercado. Mas... Você falou da Igreja Anglicana, ela é uma... Desculpa, ela é uma ONG. Ela tem ONG. Ela tem ONG. Ela tem ONG, Ela tem, é muito interessante até falar, né? Porque ela tem uma creche aqui em Paraisópolis que atende mais de 1.000 crianças. Ah, é? Pré-escola. Mais de 1.000 crianças. E tem outros exemplos bons também. Mas o ponto que eu queria colocar com essa questão das ONGs do exterior, que você me perguntou, né? Porque eu vejo assim, muito uma maneira muito simplória, tá? Nenhum estudo eu fiz com relação a isso. O que eu percebo quando eu converso com pessoas do terceiro setor de outros lugares é que as demandas são diferentes, né? Sim. Então, se você pega, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, que eu andei tendo alguns contatos, na Inglaterra também. A Inglaterra também tem um trabalho bacana do terceiro setor, assim, de empreendedorismo social, né? E o intuito deles é formar novos empreendedores sociais, né? Bacana. Vai gerando o ciclo, né, de empreendedorismo social. Exatamente. Nos Estados Unidos, o que eu vi que a demanda, por exemplo, algumas ONGs que tem lá, elas têm papéis tão diferentes do que a gente imagina, que o nosso é muito básico, Celso. O nosso a gente está falando de prato de comida, né? A ONG é do Betinho, né? Dá um prato de comida pro cara. É muito diferente do que, por exemplo, eu vi um trabalho de uma ONG lá nos Estados Unidos, que famílias que têm crianças com deficiência, né? A gente sabe que os pais são muito demandados, então eles têm um dia por semana que um voluntário fica com a criança para os pais poderem sair para jantar, fazer uma coisa diferente. Fica um dia inteiro com a criança. Então você fala, poxa, é outro estágio diferente. Outro estágio. É um outro estágio, né? Mesmo em termos de acessibilidade, você vai num parque, né, fora do Brasil, você vê muitas pessoas com cadeira de rodas, né, com questões de acessibilidade. Aí você fala, puxa vida, né? Bom, no Brasil tem um número enorme de pessoas que nem aparecem, você não vê na rua, porque não tem como andar, não tem pra onde onde ir. Não tem a cadeira de rodas. Não tem nem a cadeira de rodas. É verdade. Então, assim, é uma situação, essa pobreza nossa, essa 110 milhões, olha o tamanho que é isso. É, uma loucura. 110 milhões. São 5 Argentinas, 10 Portugais. Pensa isso. França e Itália junto. Sim. É um número tão assustador. E um detalhe, Celso, se a gente não fizer nada, e aí é a minha crítica ao governo, aos programas de governo que são mais populistas, né, que precisa ter. Né, precisa ter uma Bolsa Família, precisa ter um prato de comida, precisa ter uma merenda. Senão não vai rodar. Mas se a gente não fizer nada para mudar isso, a tendência é piorar. Por quê? A gente sabe também o crescimento populacional das classes mais abastadas, vamos dizer assim, está diminuindo. É muito comum hoje as pessoas terem menos filhos, ou não quererem filhos nenhum mais. Ao passo que às vezes as pessoas mais pobres, até por pouco acesso a formas de controlar a natalidade, acabam tendo mais filhos. Sim. Então, essa desproporção, ela tende a se manter ou aumentar. Sem dúvida. E eu não vejo nenhum governo, em nenhum momento, com uma política séria, eu não vi até hoje, hein? E não falando em candidato A nem B, que fala uma coisa séria e fala assim, cara, nós vamos mudar a vida de 110 milhões de pessoas com esse projeto. Pois é. Pá, escola, pá, comida,
E nós precisamos muito, né? Nós precisamos muito, né, Wilson, disso. Porque esses seus números são assustadores quando você compara com nomes de países, assim, muito legal a comparação que você fez, assim, né? Então eu diria até que a gente tem que divulgar mais. E eu fico muito feliz com você falando desse jeito apaixonado pelo terceiro setor, né? Porque muita gente que o conhece do seu lado corporativo, né? De falar assim, pô, tem aquele lado, Wilson, o líder de pessoas, de centenas de pessoas, tudo corporativo, mas falando com essa paixão que você tem falado pelo terceiro setor. Acho que é isso que a gente precisa cada vez mais, né? Olha, Celso, eu vou falar, eu entrei nisso meio sem querer, vamos dizer assim até, né? Mas eu sou realmente apaixonado, porque eu acredito que é uma forma que a gente tem nova de fazer política, de influenciar realmente, de mudar a história das pessoas, sabe? E você fazer a diferença, tá? Sem políticas, sem populismos, né? Sem, assim, políticas remendos, que eu acho que o governo faz alguns remendos, né? Então, agora, ônibus grátis, não sei o quê, sabe? Vamos aumentar não sei o que lá, vamos mudar... E aí você não vê um plano concreto. Não é uma coisa estruturada que você está falando, né? Projetos. Não, eu diria até mais, né? Quando eu vou... Aquela primeira pergunta, ou a segunda que eu fiz para você, de falar assim, pô, parece que trabalhar com o terceiro setor não tem tanto glamour quanto trabalhar no primeiro e segundo. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário, exatamente. Deveria ser o contrário. A gente tem que começar a trabalhar aqui no Brasil cada vez mais o terceiro setor. Criar ONGs, estruturar essas ONGs, ajudar a fazer, senão a gente não vai mudar o nosso país que a gente quer para os nossos filhos, netos, bisnetos e para as próximas gerações, né? Então, muito legal, acho que essa visão, pessoal, da gente, a gente aprender aqui hoje sobre terceiro setor e a importância que isso tem na economia e a importância que você está falando que vai ser política. E é verdade, agora eu entendi e concordo 100% que você. Então, viva o terceiro setor, vamos a ele.